Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meu irmão, minha irmã, que bom que nós estamos aqui novamente reunidos nessa quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020, quinta-feira da 19ª Semana do Tempo Comum. Aqui estamos celebrando essa Semana Nacional de Orações pela Família e nos unimos a cada um de vocês para pedir a graça do Espírito Santo sobre cada uma das nossas famílias, para que sejam cada vez mais verdadeiramente uma célula da santidade, uma célula que traz vida nova a toda a sociedade. O evangelho que nós vamos refletir hoje se encontra no texto de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 até o capítulo 19, versículo 1. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, lhe suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou-o entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. O grande ensinamento, ou o grande mistério dessa passagem que hoje nos é oferecida pela liturgia, nós poderíamos dizer, como o próprio texto nos apresenta aqui, que é o mistério do perdão. Diante da pergunta de Pedro, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão se ele pecar contra nós? Ou seja, se ele nos falhar, o Senhor Jesus Cristo nos afirma, diante da pergunta de Pedro, até 7 vezes, ou seja, um número infinito, um número indeterminado de vezes, mas o Senhor nos convida a um passo além. Não te digo apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, a plenitude da perfeição, a plenitude da quantidade de vezes, porque o perdão é como se nós entendêssemos, primeiramente, que ele não é um favor que nós ofertamos ao irmão. Ele não é uma graça, vamos dizer assim, uma oferta que eu faço como fosse um agrado da minha parte, como se eu estivesse fazendo um favor. Na verdade, o perdão ele deveria ser entendido por nós como uma consequência do amor que nós recebemos primeiramente. Nós primeiramente fomos perdoados, e esse se colocar diante da falha do irmão, diante da falha do outro, é entender que ali nós temos a oportunidade de imitar aquilo que nós recebemos do Pai. Por isso o Senhor nos traz essa parábola tão interessante, onde um empregador, um patrão, querendo acertar as suas dívidas, chama um e fala: me paga a sua dívida. E uma dívida grande, em várias moedas, e esse, não tendo com o que pagar, então recebe uma primeira condenação
de ser vendido como escravo, com tudo que tem, inclusive mulheres e filhos. Mas diante da necessidade, daquilo que se lhe impõe, esse trabalhador, esse empregado, se lança aos pés do patrão e fala: Senhor, me dá um tempo e eu vou te pagar. E o Senhor se compadece dele e lhe perdoa toda a dívida. Mas, saindo dali, ele encontra um dos seus companheiros, um igual. Veja, há um patrão que teria por direito, né? Ele é maior, ele é o chefe da história, e ele cobra a dívida e perdoa. Depois, o texto nos fala que aquele mesmo empregado encontra um igual, alguém que sofre, que está nas mesmas condições, na mesma realidade. Primeiro, é também um devedor, e depois é alguém que também não tem condições de pagar. E o pedido é o mesmo: dá-me um prazo e lhe pagarei tudo. Ambos falaram isso, e aí é que nós temos a diferença da ação. O patrão, que era o dono da história, então ali tinha o porquê cobrar aquela dívida que era grande, perdoa. E o empregado, que tinha uma pequena dívida, né, nas mãos de um outro companheiro igual, não perdoa, não quer saber do pedido. E isso é o que acaba revoltando os outros companheiros, que vão dizer ao patrão, que então questiona aquele empregado perverso: por que não perdoastes? E é a mesma pergunta que hoje chega a cada um de nós. Por que temos tanta dificuldade de perdoar? Por que temos tanta dificuldade em dar, em nos mover em compaixão para com aqueles que nos falham, aqueles que nos faltam de alguma maneira, sendo que nós fomos tão perdoados, sendo que nós recebemos tanto do Senhor, sendo que nós por primeiro somos devedores de uma de uma imensidão para com aquele que tudo nos deu e também nos dá o seu perdão. De onde nos vem essa dificuldade? E aí alerta do Senhor é isso. A nossa relação com os nossos irmãos precisa e deve ser comparada à relação que Deus tem por nós. É porque Ele primeiramente nos perdoou que nós somos chamados a perdoar. Agora entendamos bem, meu irmão e minha irmã, perdão não é esquecimento. Perdoar não é esquecer, não é fingir que as coisas não aconteceram. É uma decisão do coração de dizer: eu te perdoo. Eu aceito a tua dívida para comigo, eu reconheço que ela existe, mas eu tiro esse peso das tuas costas. Eu tiro esse peso daquele que está em dívida, porque não porque a dívida não exista, mas porque eu tomo posse dessa dívida e a perdoo e a retiro. Não é um esquecimento, é uma decisão, porque o Senhor nos ensina continuamente esse caminho. Às vezes fica-se aquela dúvida: nossa, será que eu perdoei? Eu ainda não esqueci, aquilo ainda está aqui comigo. Mas a pergunta não é se você esqueceu ou se você não esqueceu. A pergunta é: houve a decisão de ter uma nova atitude em relação àquela pessoa? Houve uma decisão de dizer, como se colocasse um carimbo de inocente naquele que é culpado? Por uma decisão de amor. O perdão é um derramamento de amor que nós damos ao outro, como da mesma maneira nós recebemos o derramamento desse amor da parte de Deus. Que Deus abençoe você, tua família. Rezemos, nos unamos a toda a Igreja do Brasil nessa semana, rezando por todas as nossas famílias, pedindo pelo fim desta pandemia e que o Senhor nos fortaleça e nos ensine a vivermos de perdão em perdão. Muito perdoa quem também é muito amado, porque sabe o valor do perdão e aí pode dá-lo. Que Deus te abençoe, que venha sobre você, sobre toda a tua família, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Novamente lembrando, se você nos segue aqui via Instagram, não deixe de seguir o perfil @comfilhosdemaria, de deixar o seu coraçãozinho, o seu like neste vídeo, de compartilhá-lo com seus amigos. Se você nos segue aqui pelo YouTube e ainda não é inscrito, se inscreva, ativa ali o sininho para receber e ative as notificações, né, para receber todos os vídeos que nós enviamos, e compartilhe esse vídeo.
Deus te abençoe.